Olá, amados. Minha gente, quanto tempo, que saudade de vocês. Silas, por que você sumiu do YouTube se você acabou de começar o YouTube? Gente, aconteceu muita coisa na minha vida e eu vou dar uma atualizada em vocês agora. Se você tá aqui só pra ouvir sobre a Disney, então vai pra esse tempinho aqui do vídeo, que lá eu vou começar a falar da Disney. Mas agora eu vou atualizar vocês rapidinho da minha vida, o que tá acontecendo, porque eu sumi e agora eu voltei, graças a Deus. Antes, deixa eu mostrar pra vocês o look que eu vou rolezar com meus amigos. Eu vou só botar o sapato aqui pra vocês verem, que eu tô só de meia, né? Porque eu tô gravando dentro de casa. O chão é carpete aqui, então eu não quero sujar o carpete com o meu tênis. Então, quem amou? Agora eu vou ficar aqui confortável pra gente hablar bastante. Gente, eu sumi esse mês de setembro inteiro e comecinho de outubro, mas eu estou aqui pra explicar pra vocês o porquê. Pra começar, eu me mudei. Como você pode ver aqui, eu tô num lugar novo. Esse aqui não vai ser o cenário dos meus vídeos. Eu tô gravando isso aqui no estúdio dos meus pais, que eles também produzem conteúdo pra internet. Inclusive, se você é casado, ou sei lá, seus pais, ou alguém que é casado, recomendo o canal dos meus pais pra eles. Meus pais são pastores de casais, de famílias. E eles falam sobre casamento no canal deles. Então, vou deixar linkado aqui na descrição o canal deles e eu vou deixar também aqui em cima se você quiser lá dar uma olhada. Então, eu estou pegando o estúdio deles emprestado porque o meu quarto está uma zona no momento. E não tem cenário pronto para eu gravar, eu não sei nem ainda onde eu vou gravar, como é que vai ser a organização do meu quarto novo. Apesar de eu já estar há praticamente um mês nessa casa nova, eu ainda não consegui arrumar o meu quarto. Isso porque eu estou fazendo muita coisa e a minha rotina está de cabeça para baixo. Justamente por isso que eu não consegui gravar vídeos nesse mês. Eu comecei a trabalhar num escritório fazendo atendimento ao cliente e marketing, então eu estou dedicando várias horas a isso. E também, se você não sabe, eu faço visitas com crianças, visitas com turistas aqui em Orlando, fazendo personagens como o Homem-Aranha, como o Capitão América. Eu vou na casa das pessoas para conversar com elas, brincar com elas, por uma hora falando em português, porque muita gente vem aqui em Orlando, mas não fala inglês, para conversar com os personagens nos parques. Então, eu também faço isso e eu tenho feito muitas visitas ultimamente, graças a Deus. E além disso, eu tenho produzido bastante conteúdo. Mas como você tá produzindo conteúdo, Silas, se você não tá postando nada aqui no YouTube? Eu tô fazendo várias coisas pro TikTok. Eu não postei todas ainda, mas eu já devo ter quase uns 30 vlogs gravados, então eu vou editando aos poucos e eu vou postando pra vocês. Tô fazendo vlogs dos bastidores do espetáculo que eu tô fazendo, A Viagem de Sofia, que eu vou apresentar agora dia 31 de outubro, na Lagoinha Orlando Church. Então eu tô mostrando todos os bastidores desse espetáculo. Eu mostro também os bastidores das minhas visitas que eu faço na casa das crianças. Tô mostrando bastidores também do Três Palavrinhas. Eu sou parte do grupo Três Palavrinhas como ator/dançarino. Então eu tô mostrando os bastidores dos ensaios, que estamos em época de ensaios, porque no futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos começar uma turnê. Então é basicamente isso, são muitas coisas acontecendo, mas eu não parei de produzir conteúdo pra vocês. Eu só não postei esse conteúdo ainda, mas eu vou editar. Eu prometo, gente, são muitos vídeos e eu vou precisar fazer o voice-over deles. Essa é a parte que mais me pega, que eu não posso editar em qualquer lugar. Eu tenho que editar num lugar que é totalmente em silêncio pra eu poder ficar falando. E eu tô aqui gravando no estúdio dos meus pais, não tenho nem sistema de som ainda. Pra você ver, eu tô usando meu celular como meu microfone aqui. Mas vai dar certo, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei o que isso teve a ver com o que a gente tá vivendo aqui agora. Mas vamos confiar no Pai. Então é isso, me perdoem por essa ausência, mas eu ainda estou tentando me adaptar a essa minha nova rotina, esse meu novo estilo de vida. Mas eu não esqueci vocês e o conteúdo que eu quero trazer aqui pra vocês, em nome de Jesus, vai melhorar, eu vou trazer coisas diferentes. Então se você já achava bom, agora você vai achar melhor ainda. Sem querer dar spoiler aqui pra vocês, mas já dando, o orçamento para as coisas do canal aqui vai aumentar, né? Porque a quantidade de dinheiro entrando tá aumentando, graças a Deus. Então lembra aqueles vídeos que eu falei que ia fazer pra vocês logo no começo do ano? A série Multiplicando Talentos, que eu ia fazer classes de várias coisas diferentes e eu ia filmar tudo pra vocês, tá mais perto do que longe. Porque, gente, deixa eu falar pra vocês, é muito complicado a vida do youtuber que não é monetizado. Então me ajuda em nome de Jesus, estamos quase chegando nos 1000 inscritos. Então manda esse vídeo, manda o meu canal para vários dos seus amigos artistas, que aqui a gente fala bastante de arte, de todo tipo de arte. Então manda para ele vir fazer parte desse grupo aqui, dessa família. E sem mais enrolação, porque nós já temos o quê? 9 minutos de gravação. Vamos pro que interessa, vamos pro que todo mundo aqui está querendo ver, que é a minha audição da Disney. Silas, como assim você fez uma audição na Disney? Gente, eu também não acredito. A minha vida inteira eu sonhei em conhecer pelo menos um parque da Disney. Eu só queria conhecer o Magic Kingdom para ver o Castelo da Cinderela, ver algumas princesas passando na rua, e é isso. Mas como as coisas de Deus são loucas, ele me trouxe para morar aqui em Orlando. E como eu falei para vocês, né, acabei de me mudar de casa e eu estou morando a literalmente uns 5 minutos dos parques da Disney.
Aí é que vem a parte louca da história. Sabe que eu falei pra vocês que eu trabalho fazendo essas visitas com as crianças na casa deles? Então, a pessoa que é responsável por essas visitas, a minha diretora, a Nicole. Nick, se você está assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Muito obrigado por tudo. Eu amo muito você. Ela me mandou o link do website da Disney, Disney Careers, que é pra você trabalhar com a Disney, mais específico na aba das auditions. Ela me mandou um print, assim, que eles estavam fazendo uma procura pra príncipes pra trabalhar nos parques aqui da Flórida. E ela olhou pra mim e ela disse assim, você vai fazer essa audição. E eu disse, eu vou fazer essa audição? Ela disse, você vai fazer essa audição. Aí eu falei, tá bom. Então, me inscrevi pra fazer a audição. Eles estavam procurando 8 príncipes diferentes. Eles estavam procurando o Príncipe Encantado, o Príncipe Eric, o Príncipe Felipe, o Flynn Rider, o Aladdin, o Príncipe Naveen, o Gaston e o Kristoff do Frozen. E eu pensei, então, pelo menos com 2 desses eu me pareço, que no caso é o Aladdin e o Príncipe Naveen. Então eu fui lá fazer a audição. Eu cheguei lá às 8h30 da manhã. Eles disseram, não precisa chegar mais cedo do que isso, porque a audição começava às 9. Então chegando lá às 8h30, eu fiz o meu check-in, tudo bonitinho. E tinham 180 rapazes fazendo a audição. Na hora que eu olhei aquele monte de gente, eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Inclusive, foi por isso que eu tirei a barba. Agora tá já crescendo de novo, mas eu raspei a minha barba pra eu ir com cara de príncipe mesmo, porque nem o Aladdin nem o Naveen, eles usam barba. Então eu queria aparecer lá o mais parecido com um personagem possível, pra eles conseguirem me visualizar no papel. Então tinha muita gente lá pra fazer a audição. Então depois que todo mundo terminou de fazer o check-in, chegou um coreógrafo lá na sala de ensaio, e ele disse que a primeira fase da audição seria animação. O que significa animação? Basicamente, você conseguir contar história, você conseguir atuar usando apenas o seu corpo, sem usar nenhuma palavra. Mas Silas, por que eles precisariam medir o quão você é bom em fazer animação? Primeiro, eles fazem muitos shows lá, então você faz o show na frente do castelo, eles fazem também os desfiles que passam, né, os carros alegóricos no meio do parque. Então ali você tá fazendo muita coisa para as pessoas sem falar com elas. Então você precisa contar a história sem usar nenhuma palavra. Então por isso que eles queriam medir se você sabe fazer isso ou não. E além desse motivo, tem um outro. Porque quando você trabalha no parque, como um personagem que você é parecido, você também faz outros personagens para você cumprir o seu horário de trabalho, né? Porque eles não vão precisar você fazendo o seu personagem todo dia, toda hora. Então, por exemplo, eles podem colocar você também para fazer o Mickey, o Pateta, o Tic-Teco. Enfim, qualquer personagem que você coloca o cabeção e ninguém reconhece. Você não precisa ser necessariamente parecido com o personagem para fazer o personagem, sabe? Então, como esses personagens do cabeção não podem falar, você precisa ter uma conversa com os visitantes do parque sem falar uma palavra. Então, por isso que eles queriam medir se você realmente consegue contar uma história usando somente o seu corpo. Então, essa foi a primeira fase, a fase da animação. Como funcionou essa fase? Ele passou uma coreografiazinha pra gente, uma coreografia de 2/8. Se você é dançarino, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não é basicamente a música é dividida em contagens de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, basicamente foram isso. 16 movimentos, mais ou menos. E ele passou lá com a gente de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como tinha muita gente, ele passava assim o salão todo, e depois ele pedia pra metade da frente do salão se abaixarem pro pessoal de trás conseguir enxergar o que ele tava fazendo. E ele tirava dúvidas, e ele repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu. Até que todo mundo pegou a coreografia. Aí chegou a hora de fazer a avaliação. Estávamos em 180 e eles iam avaliar a gente nessa primeira fase de 8 em 8. Então todo mundo foi para um lado do salão e eles começaram a chamar na ordem numérica. Eu era o número 108. Então eu tive a chance de ver várias pessoas animando na minha frente antes de eu fazer a minha animação. O que foi ótimo. Por quê? Porque eu já comecei a ficar de olho na minha competição. Silas, a sua competição eram uns 180 homens que estavam lá dentro? Não. A minha competição era só quem tinha pele morena. Por quê? Porque eu não tava ali pra competir com os caras branquinhos que ia fazer o Príncipe Encantado. Eu tava ali pra competir com os caras que iam fazer o Aladdin ou o Príncipe Naveen. Então era nesses que eu tava de olho. E vendo todo mundo fazer lá a sua animação, eu comecei a ficar mais e mais confiante, porque eu vi que tinha muita gente ali que tava indo só porque queria tentar um emprego. Eu não tô dizendo que os outros artistas eram ruins, tá? Eles podiam até ser muito bons atores, mas como eles fizeram essa fase de animação primeiro, eles eliminaram a maioria das pessoas, porque ali é onde o bicho pega, é onde realmente eles precisam e onde a minoria das pessoas conseguem fazer. Chegou a minha vez e eu fui lá, apresentei pra eles a dança. Eram 8 de nós, né? Então ficava 4 na frente e 4 atrás, assim, intercalados. A gente fazia uma vez, depois trocava, os de trás iam pra frente, os da frente iam pra trás. E a gente dançava de novo. Aí depois, quando terminava, a gente ia esperar lá no lobby. Chegando lá no lobby, eu fiz um amigo,
porque era um cara que tava escrito na camisa dele Love God, Love People, que significa ame a Deus e ame as pessoas. Então, como eu vi que ele era cristão, ele tava ali dentro também, então eu resolvi falar com ele. Eu tinha visto ele dançando, ele fez muito bem. Eu fui elogiar, cara, você dançou muito bem e tal. Então a gente começou a se falar ali, contar a história de vida um do outro, e a gente ficou amigo. Quando todo mundo terminou de fazer essa primeira fase da animação, todos voltaram pra dentro do salão, porque você ia dançando e ia saindo, dançava e saía. Então, quando todos saíram, todo mundo entrou de volta, e a diretora do casting, que é a diretora de escolha de elenco, ela falou assim, gente, muito obrigado por ter vindo. Só de vocês estarem aqui, vocês já estão um passo à frente da maioria das pessoas. Não é fácil vir aqui, então agradeço vocês aqui. Todo mundo foi muito bem, mas a gente vai precisar escolher só alguns de vocês. Então, se a gente disser não pra você hoje, não é um não pra sempre, é um não por enquanto. Você pode voltar e tentar de novo, você pode voltar pra tentar outro tipo de personagem, não tem problema, mas é pro que a gente tá procurando hoje, infelizmente você não se encaixou com os critérios. Então eu vou chamar vários números aqui, se eu chamar o seu número, significa que eu quero que você fique aqui, se eu não chamar o seu número, muito obrigado, mas era tudo que eu precisava ver de você hoje. Então todo mundo começou a olhar pro lado, pro outro. Foi a primeira fase de eliminação. Ela começou a chamar os números na ordem numérica, né? Então, digamos que ela foi 10, 12, 28, 29, 50. Enfim, ela foi chamando na ordem crescente. Eu era o número 108. Então, quando ela chegou nos lá 90, 95, 97, eu disse, ai meu Deus, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Então foi 100, 102, 105, 107, 108... Ela chamou meu número, graças a Deus. Eu não tava nem conseguindo respirar direito. Porque apesar de eu estar bem confiante, mas assim, é a Disney, sabe? Você nunca acha assim de primeira que a Disney vai lhe chamar. Então eu tava só esperando, mas eu não sabia nem o que tava passando na minha cabeça direito. Então é isso, ela terminou de chamar os números, eu passei, esse meu amigo cristão também lá passou, a gente foi pra próxima fase juntos. E de 180 caras, ficou mais ou menos uns 30. 25, 30. Ou seja, eles eliminaram muita gente. E tinha um monte de cara bonito lá, sabe? Que tinha cara de príncipe, que ia fazer muito bem, que ia realmente se parecer com os personagens. Mas, infelizmente, a parte da animação, que era muito importante pra fazer o personagem, eles não tinham. Então, eles tiraram lá a maioria das pessoas. A próxima fase foi a questão do tamanho do seu corpo. Porque na Disney, eles não fazem os figurinos pros atores. Eles fazem os figurinos e querem que os atores usem os figurinos prontos. Então não é um tamanho customizado para o seu corpo. Eles fazem o tamanho que é o tamanho mais ou menos do personagem, o tamanho que o príncipe deve ser, e você precisa se encaixar dentro da roupa. Então, além de ter o talento para fazer o príncipe, você também precisa entrar no figurino do príncipe. Então daí ela já foi tirando nossas medidas, elas tiraram as medidas da altura, não teve nenhuma outra, foi só mais altura mesmo. Porque lá não tinha ninguém que era assim, sobrepeso, sabe? Então não precisaria tirar nenhum outro tipo de medida. Tava claro que todo mundo ali iria caber na roupa, iria depender só da altura da pessoa. Então ela tirou as medidas e daí ela já eliminou mais uns entre 5 e 10 caras, porque eles eram ou baixos demais ou altos demais. A matemática pode até estar errada, eu não sei exatamente, mas eu sei que no final ficaram 16 caras. E graças a Deus eu estava entre esses 16 e o meu amigo também. Então tivemos a última fase, que foi a terceira fase, e essa terceira fase, ela foi meio que dividida em duas. Terceira fase parte A, terceira fase parte B. Porque a partir daí ninguém mais foi eliminado. Nessa terceira fase era realmente para ver as pessoas que iriam ou não ser consideradas para fazer os príncipes. Então a primeira parte dessa terceira fase foi a parte de dança. Silas, mas a primeira fase não foi dança? Não, a primeira fase foi animação. Eram coisas simples, era só pra você contar uma história com o seu corpo. Mas agora a gente ia precisar dançar mesmo. E o que foi que eles fizeram? O coreógrafo voltou e ele passou mais daquela coreografia que a gente estava fazendo no começo. Ele passou a primeira metade na primeira fase e agora ele passou a segunda metade na terceira fase. A segunda metade da coreografia já era mais complicada, tinha saltos e piruetas. Então eles queriam testar pra ver até onde a gente conseguiria ir dançando. Beleza, ele passou a coreografia com uns 16 caras bem direitinho, tirando dúvidas, e a gente passou de novo, de novo, de novo. Isso a gente tinha ido já pra um outro estúdio, uma sala de ensaio menor. Porque a primeira fase foi numa sala bem gigantesca que cabia 400 pessoas ensaiando ali dentro. Mas essa segunda fase a gente foi pra uma sala de ensaio menor. Porque toda essa audição foi no Rehearsal and Wardrobe Facility of Disney, que é o prédio de ensaios e figurinos. Então eles devem ter lá um armazém cheio de figurinos, enfim. Além das várias salas de ensaio que tinham. Só das que eu vi, tinham a sala principal, que era grandona, 1, 2, 3... Devia ter umas 5 salas ali dentro. Então a diretora... Vou só esperar vocês sentarem aqui pra... Gente...
Que isso. Gente, vamos interromper a programação porque agora temos plateia no estúdio. Palmas. Então, a diretora de elenco voltou lá pra sala, pra aquela sala de ensaio menor, porque agora ela iria avaliar a gente fazendo a parte da dança que o coreógrafo tinha acabado de passar pra gente. Então, aí a avaliação foi feita de 4 em 4 pessoas, como éramos em 16, eles dividiram em 4, e era o mesmo esquema da primeira fase. A gente dançava 2 na frente, 2 atrás, depois trocava. Eu também, e como eu era o número 108, eles continuaram nessas coisas da sequência de ordem numérica, eu fiquei fazendo o último grupo de novo. Então eu consegui ver todo mundo dançando antes de eu ir dançar. Então foi bom que eu consegui memorizar mais a coreografia e eu também continuei de olho na minha competição, nos morenos lá do rolê, porque eu queria ver como é que eles estavam se saindo. Chegou a minha vez e eu fiz lá a dança bem bonitinho e o final da dança terminava com as piruetas, eu até dei umas quicadinhas assim, não consegui terminar a pirueta perfeitamente. Mas aí eu lancei a minha simpatia, né? Eu olhei pra diretora, comecei a rir, ela riu comigo e a gente fez aquela connection. Porque eu não poderia mostrar que eu tava errando ali, né? Eu tinha que mostrar que eu tinha tudo sob controle, foi só um falso alarme. E depois deles medirem a nossa dança, deles verem como a gente dançava, tudo direitinho. Como eu falei, não teve nenhuma eliminação. Agora eles iriam testar a nossa parte de atuação. Então eles levaram a gente pro corredor, porque iriam chamar de 1 em 1. Eles chamaram a gente dentro de uma salinha, davam um papel pra gente, um papel do príncipe que a gente iria fazer uma leitura. A gente ia fazer uma leitura de 1 em 1 com a diretora de elenco. Então a gente ia dar o texto lá como se a gente estivesse encontrando uma criança no parque. Quando chegou a minha vez, eles me deram o papel do Aladdin. Então eu fui pra dentro da sala do figurino, eles me deram o figurino do Aladdin completo, eu coloquei lá toda a roupa. Fui pra sala de cosmetologia, eles colocaram a peruca e a coroa em mim também. E daí eu fui direto pra dentro da sala pra conversar com a diretora. E quando eu cheguei lá, ela super simpática, todo mundo nessa audição era muito simpático, porque como é Disney, era aquele ambiente leve, não era aquela coisa competitiva e pesada de tipo assim, eles queriam ver você errando. Eles davam o máximo de apoio pra gente ficar lá confortável e conseguir fazer uma boa audição. Então, quando eu entrei na sala pra fazer a minha audição de atuação com a diretora, ela disse que a gente ia fazer primeiro uma leitura de ensaio e depois iria ser pra valer. Tudo que era pra valer eles faziam gravando, porque depois que a audição terminasse, eles iriam reassistir todos os vídeos pra ver quem realmente ia e não ia entrar. Porque não dá pra ver perfeitamente quem tá fazendo bem e quem não tá, com aquele monte de gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu fiz a leitura do texto com ela. Ela disse que estava tudo bem, só precisava falar um pouco mais devagar e mais alto, porque como a avaliação iria ser feita por vídeo, a câmera precisava pegar bem a minha voz falando. Então, foi basicamente as únicas correções que ela fez. E eu fiz a segunda leitura, a leitura pra valer, e ela agradeceu e disse que me queria ver como o Naveen agora. Já tinha passado o Aladdin, agora testar pro Naveen, porque eu também tinha as características físicas do Naveen, então só pra fazer um teste ia fazer os dois. Então eu voltei pra dentro da sala dos figurinos, troquei o figurino do Aladdin pelo figurino do Naveen, troquei a peruca também, e voltei lá dentro da sala. Como na primeira vez ela já tinha me falado sobre conversar devagar e falar mais alto por causa da câmera, eu não sou besta nem nada, né? Então, na parte do meu ensaio como Naveen, eu já consertei tudo isso. E ela disse, tá perfeito, amei, vamos gravar agora. Então, eu fiz a segunda vez, a gente gravou tudo certinho. E ela disse, muito obrigada, foi muito bom ter você aqui, você foi muito bem. E a sua resposta deve chegar no máximo em 1 semana. Mas o mais provável é que chegue amanhã ou depois de amanhã. Ok, agradeci, fui tirar o figurino e fui pra casa ficar na ansiedade nos próximos 2 dias. Porque aí agora teria que esperar a resposta chegar. Ninguém mais foi eliminado lá no próprio lugar, né? Agora as pessoas que seriam eliminadas seriam as pessoas que receberiam o não como resposta. E eu não sei quantas pessoas foram aceitas ou quantas pessoas foram rejeitadas, porque eu já conheço uma pessoa que fez audição lá para princesa e todas as meninas que foram testar como princesas lá foram rejeitadas. Eles só aceitaram algumas pessoas que foram fazer algumas vilãs. Então eu fiquei na ansiedade para ver qual seria a resposta. E a audição foi na segunda-feira, eu fiquei lá até as 2 da tarde, então foi de 8h30 da manhã às 2 da tarde, foi muito tempo, sem comer. Eu tava quase caindo duro no chão, mas deu certo. Cheguei em casa, comi direitinho, não morri, tô aqui vivo até hoje, graças a Deus. Amém? Amém. E na quarta-feira foi quando chegou a resposta. Eu estava no escritório trabalhando, não tava conseguindo me concentrar, não tava pensando nos clientes, tava pensando só em mim, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer com essa audição? Mas aí eu recebi a notificação. Disney Auditions sent you an email. Ai, meu Deus, vamos lá abrir. Quando eu abri, eles disseram, obrigado por ter vindo, nós gostamos muito da sua audição e resolvemos considerar você como um potencial Naveen.
Eu não sei nem se eu posso falar, na verdade, o meu personagem. Mas não falava nada no e-mail que eu não podia. Então, vou falar, tô nem aí. Advogados da Disney, se vocês estão assistindo isso, por favor, tenham piedade de mim. Não falava nada no e-mail que eu não podia compartilhar. Tá, então eles me aceitaram como um potencial Navin. Mas por que potencial Navin e não aceitar direto como Navin? Porque o jeito que a audição lá funciona é você passa na audição como um pré-requisito para você aplicar para um emprego lá. Então, eles me colocaram no sistema deles, todas as pessoas que passam na audição são adicionadas ao sistema da Disney como esse ator passou na audição. Eles chamam de hiring pool. Então é isso, eu fui adicionado ao hiring pool da Disney como Príncipe Navin. Então agora eles vão esperar para aparecer alguma vaga de emprego como Navin. Se eles, por exemplo, trocarem os desfiles que eles estão fazendo no parque ou se eles trocarem os shows que eles estão fazendo e o Navin for um dos personagens que eles acrescentarem e eles estiverem precisando de mais atores, aí eles vão entrar em contato comigo. Mas, por enquanto, eu passei na audição e estou aqui esperando eles me chamarem para trabalhar lá. Então, Disney, se você está assistindo isso, eles não vão entender em português, né? Disney Brasil, se você está assistindo isso, manda esse recado para Disney Estados Unidos. Me chama para trabalhar, por favor. É isso. Então é isso, gente. Próxima semana eu vou voltar aqui com um vídeo pra vocês. Eu ainda não sei qual vai ser o vídeo da próxima semana, mas eu sei que vai ser bom. Dá o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, que estamos quase chegando aos 1.000 inscritos, graças a Deus. Ativa o sininho pra você não perder, abençoado, a próxima vez que eu postar um vídeo aqui. E me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu sou bonito lá. É @SilasCostaJúnior, Silas com SY. E é isso, beba água, pratique tudo que você precisa praticar, né, que é importante. E durma cedo, se você quiser. Eu não tô aqui pra mandar em ninguém. E é isso. Vejo vocês próxima semana.